Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do projeto Aprova Mais, Enem dos concursos, importante iniciativa do Governo do Estado, da Secretaria do Estado da Educação. É uma satisfação estar aqui ao lado de grandes professores, grandes especialistas nas áreas dos temas que serão cobrados no concurso nacional unificado. Muitos dos professores que vocês veem aqui foram os meus professores. É uma satisfação estar vendo gente muito boa aqui ao meu lado, uma honra também estar contribuindo com esse grande projeto que democratiza, que expande os conteúdos necessários para vocês serem aprovados com êxito no concurso nacional unificado. Nessa iniciativa também disponibilizo aqui para vocês, na descrição desse vídeo, por meio de um link e no QR Code, a apostila com um resumo dessa aula e com várias questões para vocês praticarem, avaliarem os conhecimentos de vocês. Essas questões são importantíssimas para vocês revisarem o conteúdo, para que vocês apliquem e definam se vocês realmente aprenderam ou não e pratiquem o conteúdo como se fossem numa prova já no dia do certame, no dia da resolução da prova de vocês. Bom, vimos aqui em Direito Administrativo já muitos conteúdos. Especificamente sobre os atos administrativos, nós já vimos sobre o conceito, os planos da perfeição, da eficácia, da validade. Falamos sobre as características, ou como a gente fala aqui, dos atributos dos direitos dos atos administrativos. Falamos na última aula sobre os elementos, que são importantíssimos, dos atos administrativos. Falta aqui agora a gente falar um pouquinho sobre a classificação dos atos administrativos. Nessa aula, a gente vai resumir um pouco, vai passar por cima sobre os conceitos principais relativos à classificação desses atos. Nós temos muitos tipos de classificação aqui nos atos administrativos, então eu não quero espantá-los de início. O raciocínio para entender essa classificação tem que ser, novamente, como tudo no direito administrativo, a gente olhar atentamente, a gente refletir sobre os conceitos, sobre as características próprias do direito administrativo. Então, uma característica própria de cada conceito. Isso vai nos dar as dicas sobre o que ele está querendo dizer na prática, quando a gente vai olhar cada conceito. Na classificação dos atos administrativos, nós temos a classificação quanto à formação de vontade desse ato. Ou seja, como que se forma a vontade para a edição desse ato administrativo? Quanto ao grau de liberdade em sua prática, ou seja, qual a liberdade que se tem para praticar esse ato administrativo? É um ato que tem pouca liberdade ou não? Tem muita liberdade para decidir esse conteúdo, para decidir essa finalidade, para definir esse motivo? Quanto aos destinatários do ato, a quem esse ato administrativo se destina? É a muitas pessoas? É apenas uma pessoa? Quanto aos efeitos, qual é o efeito? Qual a extensão dos efeitos desse ato administrativo? Quanto à imperatividade, ou seja, o quanto que esse ato é imperativo, quanto que ele se faz cumprir, quanto que ele é obrigatório. Quanto à situação de terceiros, quanto aos requisitos de validade, e nós temos a classificação por último, quanto aos requisitos de eficácia. Novamente, os doutrinadores, os administrativistas, que são as pessoas que pensam o direito administrativo, eles variam de classificação para classificação. As categorias, os conceitos que eu vou trazer aqui para vocês, são os conteúdos que estão firmados, que são consolidados, e assim a gente vai entender a classificação de como cada ato administrativo se comporta e se apresenta na prática. Começando pela classificação dos atos administrativos, quanto à formação de vontade. Então vamos lá. O ato administrativo, quanto à formação de vontade, pode ser um ato simples, pode ser um ato complexo e pode ser um ato composto. Se eu tivesse que enumerar para vocês as classificações mais importantes para as provas e concursos, dentre elas teria certamente a classificação quanto à formação de vontade. Esse é um conteúdo batata de cair nas provas, conteúdo batata de ser cobrado. O ato simples é aquele ato administrativo que decorre de uma única manifestação de vontade de um único órgão, seja um órgão pessoal ou um órgão colegiado. Ora, novamente, a dica que eu dei para vocês, formação de vontade, classificação, eu vou olhar para o título da classificação, para o nome, para o significado, para a semântica do termo.
Se eu falo que um ato é simples, novamente eu penso num único. Simples, é simplificado. Um único órgão, um único agente público vai editar esse ato. Por exemplo, o agente público, agente político, servidor público, tem a possibilidade de contratar um cargo, um assessor comissionado, um cargo de confiança. Ele vai, edita esse órgão, edita o ato de nomeação e nomeia alguém. É um ato simples. Ele editou de forma unipessoal, ou de forma individual, sem precisar da validação de outro órgão. Ato simples, uma única manifestação de vontade. Atos complexos. No ato complexo, ele decorre de uma manifestação de vontade de dois ou mais órgãos diferentes, ou de duas ou mais autoridades. Nós temos como exemplo clássico a ser cobrado a aposentadoria. Para se aposentar, precisa da manifestação do gestor do órgão daquele servidor que está requisitando a aposentadoria e precisa da manifestação do Tribunal de Contas. O ato só vai atingir a perfeição, a validade e a eficácia. O ato só vai poder produzir os seus efeitos depois que tiver a manifestação concordante desses dois órgãos. Então, o Tribunal de Contas, no caso do Estado, ou no caso da União, o TCU, o Tribunal de Contas da União, vai avaliar se aquele servidor cumpre os requisitos e vai editar um ato. Junto a isso, também, o gestor do órgão a que esse servidor faz parte vai analisar os requisitos e vai editar um ato de aposentadoria. Somente após a edição desses dois atos, dos dois órgãos distintos, se terá a eficácia no ato de aposentadoria. Portanto, se eu tenho um ato simples, como um ato uníssono, um ato único, de um único gestor, de um único órgão, no ato complexo eu tenho a posição convergente de dois órgãos diferentes, de duas personalidades diferentes. Tenho o simples, tenho o complexo e tenho o composto. O composto, apenas um órgão se manifesta sobre a sua vontade, todavia é necessário que um segundo órgão se manifeste para ratificar, ou seja, para confirmar aquele ato do primeiro órgão. Nesse caso, diferente do complexo, eu não tenho dois atos independentes. No complexo eu tenho esses dois atos independentes. Aqui no composto, não. Eu tenho o primeiro ato e o segundo ato vai apenas confirmar o primeiro. Então, ato simples, apenas uma vontade uníssona. Ato complexo, dois atos independentes de órgãos distintos. Atos compostos, dois atos, um validando o outro, um confirmando, ratificando o outro. Na classificação quanto à liberdade da sua prática, eu tenho os atos vinculados, eu tenho os atos discricionários. E esse conteúdo ele é basilar para o direito administrativo. Ele é basilar para a sua atuação como servidor público. Ele é basilar para o entendimento de como funciona o direito administrativo na prática. Se eu tenho um ato vinculado, olha só o termo dando a dica para a gente. Ele é vinculado a algo, tem algo que o vincula. Tem um cordão umbilical dizendo para onde ele vai. Se o ato é vinculado, todos os elementos do ato, a competência, a finalidade, a forma, o motivo, o objeto, são estabelecidos pela lei. Ele é vinculado a quê? A legislação. A legislação diz como esse ato deverá ser editado. Portanto, não há, nesse caso do ato vinculado, a liberdade para o administrador agir de forma diferente daquela estritamente prevista na lei. Por exemplo, a licença em geral que cumpre os requisitos. Digamos que você solicita uma licença da prefeitura para fazer alguma atividade comercial, alguma atividade cultural, você solicita uma licença da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Educação, para atuar de alguma forma. Para que esse ato seja editado, basta que você cumpra os requisitos da licença. Digamos que você quer uma licença ambiental, por exemplo, para fazer alguma obra no seu sítio, na sua chácara, você gosta de ir para o interior, quer fazer algo na beira do rio, quer fazer uma plantação diferenciada, quer desmatar eventualmente para plantar alguma coisa, você precisa cumprir os requisitos necessários para ter direito a essa licença. Ou seja, no ato vinculado, você está vinculado, a administração pública está vinculada pela lei a lhe dar a licença se você cumprir os requisitos dessa licença.
Deu para entender? Ou seja, eles estão vinculados. Você cumpriu, é um checklist. Cumpriu os requisitos, está regular, não tem nenhuma infração ambiental, enfim, a lei ambiental local, a lei ambiental nacional vai determinar quais são esses requisitos. Cumprindo-se os requisitos, a administração pública vai lhe dar a licença, ela está vinculada a lhe dar a licença. Ao contrário do ato discricionário. Se o ato vinculado, ele é vinculado pela lei, todos os elementos estão previstos em lei, no ato discricionário tem uma margem de liberdade maior por parte do agente público para que ele possa analisar. Ele vai analisar sempre com base na conveniência e na oportunidade. No exemplo da licença que eu acabei de dar, a administração pública não vai analisar se é conveniente ou se é oportuno lhe dar algum tipo específico de licença. Nesse caso do ato discricionário, aí sim ele pode, porque a lei não determina que ele é vinculado a agir de tal forma. Ele vai avaliar a oportunidade e a conveniência de lhe ceder algum direito, de lhe restringir algum direito, de fazer alguma obra pública, de contratar alguém, com base nos critérios da oportunidade e da conveniência. A classificação, portanto, dos atos vinculados e dos atos discricionários é extremamente importante para nós. A gente precisa entender quando o ato é vinculado e quando o ato é discricionário. Quanto aos destinatários do ato, nós temos aqui os atos gerais e os atos individuais. Aqui já é uma nova classificação. Os atos gerais possuem caráter abstrato e impessoal. É um ato geral. Novamente, o termo nos dá a dica do que ele está querendo dizer. É um ato geral, portanto, ele é abstrato, ele é impessoal, ele é generalista. Então, assim como as próprias leis, elas não se destinam especificamente a uma pessoa. A lei se destina a toda a administração e a todos os administrados daquela jurisdição. Se é uma lei estadual, aquele estado. Se é uma lei nacional, a todos os administrados da União, atingindo uma quantidade indeterminada de pessoas. Por exemplo, a portaria que determina os horários de atendimento ao público. Você quer um atendimento no Detran, por exemplo. Quer renovar sua carteira de motorista, quer pedir uma declaração do Detran, quer solicitar alguma autorização específica. Você tem um horário de atendimento específico no Departamento de Trânsito do Estado. Tem um horário de atendimento e você deverá obedecer esse horário de atendimento. O ato administrativo que organizou o Detran, o ato administrativo que determinou os horários de atendimento ao público, não são atos individualizados, são atos que vinculam, que determinam isso para toda a sociedade, para todos os administrados, inclusive internamente no próprio Detran. Logo, claro que não são atos individuais, são atos gerais. Os atos individuais, ao contrário, se referem, estes sim, apenas a um destinatário específico, individualizado no próprio ato. Se no caso do Detran, que vai determinar o horário de atendimento, eu me destino a todo mundo, a toda a população, aqui no individual, eu vou indicar no ato a quem eu estou dedicando. Por exemplo, a licença ambiental. Eu vou estar dando a licença, dando a autorização ambiental a uma pessoa em específico. Eu não vou estar determinando, se você vem na Secretaria de Meio Ambiente, me pede uma autorização, eu não vou estar destinando a possibilidade que todo mundo faça um desmate, faça uma plantação, perfure um poço. Não se destina a todo mundo, portanto. Eu vou estar dedicando essa licença essa autorização de forma individualizada. Vou estar indicando no próprio ato a quem ela se destina, quem poderá usufruir dela. Então, quanto aos destinatários, eu tenho os atos gerais, eu tenho os atos individuais. Novamente, aqui é muito claro, pelo próprio nome, pela própria forma como ele se pronuncia. A classificação quanto aos efeitos do ato administrativo. Eu tenho os atos constitutivos, os atos declaratórios e os atos enunciativos. Os constitutivos, olha novamente o nome. Os atos constitutivos constituem. Ele constitui algum direito, ele restringe algum direito dos administrados. Por exemplo, a cassação de uma licença, a rescisão de um contrato. Ele constitui ou ele restringe algum direito. O ato declaratório, ele atesta um fato ou ele reconhece algum direito, ele declara alguma coisa. Ele reconhece um direito. Por exemplo,
quando você for aprovado no concurso público, eles vão pedir para você a certidão negativa de débito, certidão negativa de alguns órgãos, certidão negativa de que não responde processos de alguma natureza em específico. E se exige isso em diversas etapas. A certidão negativa nada mais é do que um ato administrativo de natureza declaratória. Se terá declarando que você não possui algum débito, que você não possui algum débito, que você não possui alguma penalidade, enfim. Atos constitutivos, ok. Atos declaratórios, declaram. Atos enunciativos, enunciam. Atos enunciativos, atestam um fato e emitem juízo de valor. Ou seja, como exemplo, nós atestamos o tempo de serviço. Você quer se aposentar, você pede um atestado de algum lugar em que você trabalhou, que atesta o tempo de serviço em que você esteve lá, o tempo de contribuição. É um parecer de avaliação de desempenho, por exemplo, também. Você diz lá no Estatuto de Servidores Públicos, Lei 8.112, que você, enquanto servidor público, passará por avaliações periódicas de desempenho. Periodicamente você será avaliado. Quando você ingressar ainda no estágio probatório, que é um estágio que você não tem estabilidade, para você passar para a estabilidade, depois do prazo determinado no Estatuto, você também passará por uma avaliação especial de desempenho. Essas avaliações vão determinar se você cumpriu as metas, se você está apto para garantir a estabilidade, para ser mantido no serviço público, para garantir a eficácia do serviço público, a eficácia da administração pública. Esses atos são enunciativos. Eles vão avaliar por critérios de mérito. Eles vão emitir juízos de valor. A classificação quanto à imperatividade do ato. Nós temos os atos de império, de gestão e de expediente. Os atos de império, eles impõem obrigações ou aplicação de penalidades independentemente de autorização judicial. Ele impõe obrigação ou aplicação de penalidades, independentemente. O ato de império, nós já vimos também sobre isso. O elemento, o atributo da imperatividade. É o ato que se faz cumprir ao administrado, independente da vontade, da concordância do administrado. O ato de gestão é executado sem a prerrogativa de Estado, estando a administração em mesmo patamar do particular. A atividade exercida se rege pelo direito privado, não se podendo impor restrições ou se valer de meios coercitivos. São atos de gestão. Aqui eu não tenho prerrogativa do Estado, como eu tenho nos atos de império. Os atos de expediente são aqueles praticados como forma de dar andamento a alguma atividade administrativa. Você está respondendo a um processo no Detran, por exemplo, para cassar a sua carteira de motorista, para que você responda alguma multa, você junta um recurso e tem atos expedientes, ou seja, a juntada de documentos, procedimento, o envio do processo para uma outra área que vai julgar. São atos de expediente, são atos necessários para que o processo ande, para que o caso ande. Aqui, como exemplo, nós temos a juntada de documentos. Então, quanto à imperatividade, eu tenho os atos de império, são aqueles que expõem o poder do Estado, expõem o poder coercitivo do Estado. Os atos de gestão, em que não há todos esses atributos próprios do direito público, a gente está falando aqui de atos que se equiparam aos atos privados, e eu tenho os atos de expediente, que são os atos que são apenas para andamento das atividades próprias administrativas. Classificação quanto à situação de terceiros, eu tenho os atos internos e externos. Interno, quando atinge apenas os agentes ou os órgãos da própria entidade que o modificou. Nós temos como exemplo a remoção, as férias, é um ato interno. E o ato externo, é claro, para todos os administrados em geral. Quanto aos requisitos de validade, eu tenho os atos válidos, os atos nulos, os anuláveis e os inexistentes. A gente já passou um pouco sobre eles quando nós falamos lá dos atributos, lá do conceito. Os válidos é os que não possuem vícios. Os atos nulos possuem vícios insanáveis, logo eles são nulos, são vícios que eu não consigo resolver, vícios que eu não consigo sanar. Os anuláveis possuem vícios, mas esses vícios são sanáveis, eu consigo resolver eles. E os atos inexistentes, ou seja, os atos que possuem apenas uma aparência, mas eles não possuem eficácia alguma. Por exemplo, um casamento de festa junina. Você está na festa junina, está brincando
na brincadeira da festa junina, tem um padre fake, tem uma noiva fake, tem um noivo falso também. Naquele momento se celebra o casamento. É claro que esse casamento não tem efeito jurídico para o direito de família, é apenas uma brincadeira, não possui, portanto, é um ato inexistente. Esse ato sequer existe, ele não possui existência, não possui elemento para existir para o direito administrativo. Quanto ao requisito de eficácia ainda, nós temos ato perfeito, eficaz, pendente, consumado. Perfeito, quando ele completa seu ciclo de formação e está apto a produzir os efeitos. Eficaz, quando ele também está apto a produzir os efeitos, que eles são inerentes, independente de algum evento posterior ou ratificando. Pendente é quando pende de algo para que produza seus efeitos. E o ato consumido ou exaurido, consumado ou exaurido, é aquele que já possuiu todos os seus efeitos. Por exemplo, o ato que determina as férias, que autoriza as férias a algum servidor. O servidor já gozou as férias, o ato já foi perfeito, já produziu seus efeitos, não tem mais o que se discutir sobre esse ato, porque as férias já foram gozadas pelo administrado. Algumas questões para a gente fixar: o ato pode ser classificado de diversas maneiras, marque a alternativa correta sobre essa classificação. Os atos vinculados são aqueles definidos em lei e que conferem ao agente público a margem de escolha no processo decisório. Os atos simples resultam de uma votação em um órgão colegiado ou manifestação de um agente em órgãos singulares. Os atos discricionários evitam se basear em análise de pressupostos subjetivos, exarados pelo agente estatal. Os atos complexos são aqueles formados por uma vontade principal, o ato principal, e a vontade que ratifica o ato acessório. Aqui nós temos como resposta correta a letra B, de bola. Os atos resultam de uma votação, os atos simples resultam de uma formação em órgão colegiado ou manifestação de um agente em órgãos singulares. Quando a gente fala de ato simples, eu estou falando de simplicidade, eu estou falando de vontade uníssona, expressa só por um agente ou só por um agente público. Numa segunda questão, também, eu vou analisar os itens. Ato de império se caracteriza através da ação da administração em impor os deveres aos administrados, independente da sua concordância. Nesses atos, a administração goza da sua supremacia. A resposta está perfeitamente correta. Nos atos vinculados, a lei estabelece os requisitos para que ele seja realizado, correto, ele está vinculado em seus elementos à própria lei. Terceiro, nos atos de gestão, o ato de gestão se caracteriza através da ação da administração em impor deveres aos administrados, independente da concordância por parte do administrado. Nesses atos, a administração goza dessa supremacia, está errado. Esse seria o conceito do ato de império. No ato de gestão, ele não tem supremacia, a gente fala de equiparação aos atos próprios do direito privado. Portanto, apenas o terceiro está incorreto, esse seria o gabarito. Essa questão está para vocês no documento que está em anexo, aqui na descrição do vídeo, no link. Esse documento está para vocês junto com outras questões para vocês praticarem esse assunto importantíssimo que é a declassificação. A gente fica até aqui, a gente vai discutir ainda muito mais sobre atos administrativos. Eu encontro vocês já na próxima aula. Um abraço e aproveite para revisar um pouquinho.